Olá, CacauCast, olá, Rondônia, mais uma vez nesse exato horário, também em todas as redes sociais e todas as plataformas digital, você pode acessar @CacauCast e curtir as nossas entrevistas, os nossos assuntos para todo o estado de Rondônia. E hoje a gente recebe ela que é engenheira agrônoma, né, e também pós-graduada em agronomia, Sandra Bartnick. Nós vamos falar sobre um tema muito legal, muito próspero e que está cada vez mais ganhando expansão no estado de Rondônia, que é o cacau, a produção do cacau, o cultivo do cacau, né? Até mesmo o trabalho de exportação de cacau para o cacau, e isso é muito interessante para você também que tem lavoura, para você que quer uma produção diferente, e você vai saber de todos esses detalhes agora com ela, Sandra Bartnick, do nosso CacauCast. Mas antes, eu quero deixar um recado para você da Audiência Fashion Modas. Continua a promoção de liquidação de fevereiro da Audiência Fashion Modas. A maior promoção para você deixar toda a sua família na moda. Então não perca tempo, passe na Audiência Fashion Modas, deixe toda a sua família na moda, economize. São peças exclusivas, são camisetas de R$ 29,99, calçados com 50% ou até 70% de desconto nessa promoção de liquidação de fevereiro da Audiência Fashion Modas. E você é o nosso convidado todo especial, tá certo? Passe lá, Audiência Fashion Modas, no bairro Teixeirão. Ela já é considerada queridinha do bairro Teixeirão. Um abraço a todos lá. Sandra, seja bem-vinda mais uma vez, né? Obrigado, eu tive a oportunidade de conhecer você um pouco no rádio também, mas agora nós vamos falar tudo sobre o cacau. Essa maravilha que é o cacau. De antemão, eu já quero que você explique para a gente o que é esses docinhos de cacau que você trouxe para a gente. Seja bem-vinda. Obrigado pelo convite, inicialmente. Quem está ouvindo a gente aí, quem está assistindo, acompanhando, obrigado aí por estar conosco, né? Vamos falar um pouquinho daquilo que eu vivo, que é o cacau. Isso aqui, essas delícias caramelizadas, são nibs caramelizados de cacau, que é uma amêndoa fina, bem fermentada, bem aromática, que a gente tem lá na nossa propriedade. Nós trabalhamos com alguns clones de cacau muito especiais para a produção de chocolate e de nibs. Esse nibs, aqui eu estou vendo, tem duas cores. Queria que você explicasse para a gente. Deixa eu tentar pegar aqui, para ver se a gente consegue mostrar um pouquinho esse nibs aqui. São carocinhos do próprio cacau, só que tem duas cores diferentes. E é uma delícia, comestível. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. A amêndoa do cacau, a transformação do fruto, que ele tem a semente, para ele chegar em amêndoa, é um processo, é uma alquimia. Você transforma a semente, que é para gerar uma planta, em um alimento. Então, tem todo um processo aí, né, envolvendo várias bactérias, micro-organismos. E nesse processo é onde ocorre o desenvolvimento dos aromas e dos sabores do cacau. Antes disso, ele é só uma massa amarga, sem muitas características palatáveis. A partir do momento que ocorre a fermentação, abre umas galerias, que a gente chama, né? Que é uns espacinhos dentro da semente, e começa a formar as cadeias aromáticas devido aos ácidos que são formados e tudo mais. É uma aula de química, na verdade. Tá, isso. Primeiro, lindo, gostoso e delicioso. Lembrando que é artesanal, né? Artesanal. A partir do momento que eu tenho essa amêndoa de qualidade, eu posso ter o nibs. Antes disso, não. Antes disso, não vale a pena, né? Porque daí qualquer não é um pessoa produto pode fazer gostoso. em casa? Se tiver um pouco de domínio de cozinha, consegue. Não é difícil. Tendo uma amêndoa de boa qualidade. Pode passar essa receita pra gente? Ou é de família? Não, imagina. Quem me ensinou foi a doutora Neide Belo, lá de Ilhéus, uma amiga, Neide Alice Belo. E ela falou assim: Sandrinha, é muito fácil. Você pega um açúcar mascavo de boa qualidade. O que importa mesmo é a característica da amêndoa. Uma amêndoa gostosa, saborosa. E nós temos esse produto na propriedade, né? Um açúcar mascavo, esquenta ele um pouquinho com água, passa nessas amêndoas quebradas e depois polvilha. Açúcar mascavo, canela ou açúcar mascavo com gengibre, que no caso é o que a gente tem aqui, mas pode colocar cardamomo, baunilha, outros sabores. E fica essa delícia? Essa delícia. Muito energético, né? É bom para quem pratica exercício. Antes de fazer o exercício, normalmente o atleta ele consome alguns produtos que trazem essa energia.
Então, o nibs é muito bom. Esse nibs nosso, a partir da semana que vem, qualquer um pode comprar lá no Armazém da Sil, nesses 2 sabores. Qual o endereço? O Armazém da Sil fica ali na Porto Velho. Não sei exatamente, mas fica na Avenida Porto Velho, Armazém da Sil. Interessante que agora, nessa entrevista, nós vamos poder beliscar esses nibs e saboreando ele durante toda a nossa entrevista. Sandra, falar um pouquinho de você. Engenheira agrônoma, esse amor pelo cacau, pelo cultivo. Como começou? Você sempre morou em Cacoal? Fala um pouquinho para a gente da sua história. A minha família é do Sul, né? Viemos do Sul para Rondônia, lá na década de 80, eu criança, e nos instalamos em Alta Floresta. De lá eu saí com 17 anos para fazer faculdade em Rolim de Moura. Fiz faculdade, me formei, e aí começa a peregrinação do recém-formado, que eu chamo. É o que todo mundo fala, né? O difícil não é você fazer uma faculdade, é essa peregrinação para você se encontrar no seu caminho e começar a viver do que você estudou. Isso mesmo. E aí é todo um processo, porque na faculdade a gente aprende um pouco de cada coisa, mas não com profundidade, algo que faça a diferença na vida de alguém. Então você começa a ver qual área que você mais gosta de atuar, qual que você se sente mais à vontade, qual área que você tem mais facilidade, qual área que você tem um resultado melhor também, porque o resultado é importante na carreira, principalmente no início. A gente busca muito mais o resultado do que o prazer, né? E aí foram alguns anos, então eu formo em 2007, e aí morei em Presidente Médici, dei aula em Ji-Paraná, dei aula em São Domingos. São Domingos, que dei maravilha. Aula em São Domingos. Fiquei um tempo, pouco, mas fiquei em Cuiabá, trabalhando em laboratório de sementes. Depois, em Rondônia, fui morar em Pimenteiras. Pimenteiras, divisa, um lugar belíssimo, né? Conhecido por conta do Festival de Praia. Moramos 2 anos lá. Foi quando eu e então meu namorado, já há bastante tempo, decidimos que íamos construir um lar, né? E aí fomos dividir as contas. Lá em Pimenteiras? Lá em Pimenteiras. Ainda bem que era tudo baratinho, né? Então fomos lá para Pimenteiras. Ele passou num concurso público e foi lotado para lá. Porque quando a gente inicia também essa carreira, a gente tem um pouco de receio, de medo, não sei, de se colocar. Então, acho que nessa fase aí eu escolhi fazer para Cerejeiras o concurso, não passei, fiquei em 3º lugar. E ele passou para Pimenteiras. Então, eu fiz para Cerejeiras, que tinha vaga, e ele para Pimenteiras. Se eu e ele passasse, moraríamos em Cerejeiras. Mas eu não passei, fomos morar em Pimenteiras. E aí surgiu uma oportunidade, nessa época, que eu conheci uma OCIP, chamada Rio Terra, que é um pessoal de Porto Velho. E eles estavam trabalhando, fazendo um trabalho bem legal com a cooperativa de pescadores lá. E precisavam de alguém para trabalhar um documento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. E chamaram para entrevista, eu fui, mas falei assim, não tenho conhecimento disso, mas eu já tinha dado aula, então já tinha um pouco... um pouco de informação. De informação e também dinâmica, né? Porque quando você vai ser consultora, articuladora, consultora, você tem que conseguir, principalmente, conversar com pessoas. E professor faz o quê? Conversa muito. Para dominar a sala ali, né? Conseguir manter o foco no lugar. Então, consegui esse emprego e trabalhei durante o período de 2010 a 2015 como consultora. E, paralelo a isso, também trabalhei com outras atividades. Comecei a atuar na área de crédito rural e conseguimos nos mudar de Pimenteiras. Apareceu uma oportunidade de vaga em outro município e fomos para Presidente Médici. Lá minha filha nasceu, né? Nasceu em Ji-Paraná, mas nós morávamos em Presidente Médici nessa época.
Eu tive um escritório de crédito rural durante um tempo lá, mantinha ainda essa consultoria, que era mais esporádica, e também fiquei um tempo na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, na função de secretária. Novinha. Responsabilidade enorme. Responsabilidade muito grande. E aí aprendi um pouco, trabalhamos como consultora de políticas públicas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalhando ali, prestando serviço também público, né? Como secretária, você aprende os caminhos para que aquele produtor que ele é menos favorecido, ele consiga ter uma melhoria de qualidade de vida com política pública. E qual que era, na sua gestão, a maior dificuldade dos agricultores daquela região? A agroindústria. Nessa época era a agroindústria, né? Foi uma época que as agroindústrias de iogurte estavam surgindo no estado. Até então era aquele iogurte caseiro, não tinha... E nessa época estava surgindo. Então também o seu Wilson Marcon ali com a Casa da Uva estava começando. Foi em 2014, né? E assim, o trabalho de secretário é um trabalho muito difícil, não é um trabalho fácil. Ainda mais quando você tem uma pasta de meio ambiente com agricultura junto, que são duas coisas que, de certa forma, elas entram em conflito quando você parte para essa área de recuperação de área degradada, CAR. Era uma época que a SEDAM estava fazendo a descentralização de alguns serviços, principalmente para os licenciamentos ambientais a nível urbano. Então, teve algumas ações aí que eu trabalhei nessa época. Fiquei um período e eu achei melhor, naquela fase, eu me dedicar mais ao meu escritório. Aí, saí da política pública ali da frente, continuei com o fechamento da consultoria e... grávida, não tinha como ter, né? Além de grávida, consultoria, escritório e secretaria, não tinha como. Então, não, vamos focar aqui, né? Vamos fechar essa consultoria do Ministério e vamos focar aqui no escritório e vamos ser mãe. E fui ser mãe, né? A partir daí, aparece uma oportunidade em Cacoal, a família do meu esposo aqui de Cacoal, uma oportunidade de... um trabalho em Cacoal que poderia fazer com que a gente chegasse a morar em Cacoal. Foi esse momento que você deixou a agronomia um pouco de lado? Deixei a agronomia pela família. Já sendo reconhecida no meio da sua profissão, sendo secretária, e você larga tudo... Mas o secretário ele não é bem reconhecido, não. Não, acaba sendo. Acaba sendo. É muita pedrada, Cadu. Não, isso é normal, mas acaba sendo reconhecido. E isso é devido à sua faculdade, devido ao seu conhecimento, devido ao seu trabalho, à sua dedicação. Dedicação. Aí, do nada, vamos para Cacoal, vamos largar tudo e vem para Cacoal. Sim. E como foi essa virada de página, digamos? É uma virada de página, é bem isso. Então, eu venho para Cacoal, a minha filha estava com 4 meses, meu esposo ficou em Médici, eu vim, aí ficamos 4 a 5 meses, eu e ela, e ele no bate-volta, de lá para cá, daqui para lá, e a gente se ajeitando, até que em dezembro ele conseguiu a transferência dele, e estamos até hoje. Esse trabalho eu fiquei durante 2 anos. Como foi para você? Essa virada de página? Então, durante um tempo, eu atuei muito na área do comércio, né? Nessa função que eu exercia. E aí, eu fiquei muito deslocada. Mas teve uma época que eu trabalhei como gestora de uma pasta que eu gostei muito, que era de café. Um projeto que o Sebrae tinha a nível de Rondônia. Ainda tem algumas ações mais pontuais, mas de café. Foi onde eu conheci o Tuta, aqui do município, do Tuta Café. Vários amigos aí que até hoje a gente se encontra por conta do café dessa época. Foi onde começou o projeto que depois deu origem ao Matas de Rondônia, a IG Matas de Rondônia. Eu fiquei um curto período de tempo, fui substituída por uma colega, e logo depois disso eu comecei a questionar muito a questão de ser agrônoma
e não estar atuando como agrônoma, porque eu tinha sentido de novo aquele gostinho. Para que vocês que estão assistindo, vocês entendam, esse questionamento, a gente estava conversando em off aqui, é ela com ela mesmo, tá? Ela se auto-questionando, seria isso, né, Sandra? É isso, eu mesmo, comigo mesmo, porque a gente tem que ser feliz. E você não estava sendo feliz na onde você estava trabalhando? Não, é uma felicidade, mas a gente pode ser mais completo, vamos dizer assim. É muito bom você encontrar pessoas, você ajudar os negócios a decolarem e tudo mais, é maravilhoso. Eu acho que aonde a gente está, a gente tem que fazer a diferença como profissional. Mas quando você tem uma semente plantada dentro de você, que no meu caso é a agronomia, e eu atuando dentro de áreas que não convergiam para a agronomia mais, aquilo foi me deixando saudosa. Essa é a palavra. Com saudade de trabalhar com agricultor, com saudade de colocar botina. De colocar botina, pisar no barro, ir lá na plantação, ir em loco. Isso. E aí, depois, quando fez exatamente 2 anos, dia 6 de agosto, eu saio do Sebrae e tive um combinado dentro de casa com meu esposo. Eu vou ficar um tempo aqui em casa e vou me reencontrar para ver o que é que eu quero. Então, foi em agosto. Aí, eu digo assim, que quando estamos procurando algo, a gente vai de encontro, mas aquilo que é para a gente não vem de encontro com a gente. E a gente demora a enxergar isso daí. Exatamente. E esse processo estava acontecendo muito comigo. Então, quando eu pedi para ele um tempo para mim me recolher mesmo e ficar mais observando e tudo mais, veio um desejo muito grande. Muito grande. Nós já tínhamos tido um contato com o cacau desde a época da faculdade. Meu estágio final de curso foi com o cacau. Então, eu já tinha amigos dentro da cacauicultura, Deusemínio, Antônio Deusemínio ali de Ouro Preto, a Melissa, a Jacinta, que me inspiraram muito. E nesse período aí que eu tento assim, me reencontrar, o cacau vem falando muito comigo. O cacau fala comigo. É exatamente isso. Então, assim, uma vontade de fazer chocolate. Né? Fazer chocolate. Eu não via muita trufa, mas trufa de chocolate hidrogenado, chocolate com baixo teor de cacau, com muita mistura. Esse é o que compra em barra, em supermercados, em atacados. Não queria fazer isso. Eu tinha visto uma reportagem há pouco tempo de um chocolate que era feito, macerado no pilão, com açúcar também feito na propriedade. Não que eu quisesse ir morar no meio da mata, fazer meu próprio açúcar, nem nada, mas eu tinha visto que era possível fazer chocolate com muito pouco. E de alto teor de qualidade. Exatamente. Aquele chocolate gostoso que eu já tinha experimentado no passado. E que não era o chocolate que a gente encontrava disponível. E nessas idas e vindas, encontro alguns amigos que estão fazendo isso, decidimos, então, que eu ia estudar. E eu falo decidimos porque é uma decisão familiar. Sim. É uma decisão familiar, minha e do meu esposo. Que eu ia me voltar para esse lado e era onde eu estava me encontrando. E nessa fase de reencontrar, eu não conseguia encontrar isso aqui, ó, amêndoas de qualidade. Porque para fazer um chocolate bom, você tem que ter uma amêndoa boa. Lembra que eu falei para um nibs bom, você tem que ter uma amêndoa bem fermentada, que ela tenha características de aroma e sabor agradável. Porque senão você vai estar comendo algo que não dá prazer. Não, e é muito saboroso isso aqui. Muito saboroso. Muito. Porque essas amêndoas são bem fermentadas e elas têm características próprias desses clones de cacau, que elas são mais frutadas, mais florais. Aqui a gente tem 5 clones misturados nesse potinho. 5 tipos de cacau diferentes. É que nem laranja, eu falo. Não tem a laranja Pera-Rio, laranja Bahia, né? É tudo laranja, mas não, são diferentes. São cacau diferentes. Também. Cada cacau é um cacau. Sandra, até então, o cacau, ele era pouco produzido no estado de Rondônia. Era pouco visível também, vamos dizer assim. Existiam plantações, sempre existiu. Existiam os cacais nativos, muitos cacau nativo.
E de um tempo para cá, esse cacau foi ganhando evolução como café, como essas origens, essas vertentes, essas misturas, para chegar num índice de qualidade muito forte. Porque hoje, tanto a exigência do café, até os próprios tomadores de café. Não, o café é gostoso, café forte, café de qualidade, café sem açúcar. O chocolate também do mesmo jeito. Hoje ninguém está mais qualquer chocolate. Entendeu? Eu pago um pouco mais caro, pago, mas e tem esse talento, esse gosto, o açúcar diferente, é um doce diferente, então tem todo esse trabalho. E tudo isso começa, né, nos viveiros, na mistura, na genética. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa evolução do cacau aqui em Cacoal, que hoje Cacoal também é uma tendência, é uma referência de cacau, tanto para o estado de Rondônia, até para outras cidades, outros estados do país. Então, nós estamos fazendo essa busca, na verdade, construir algo maior que fique para as próximas gerações. Não pelo prestígio, mas sim para ter solidez. Não aconteceu o que aconteceu no passado, que da década de 80 para 90, o nosso cacau, que era um cacau em quantidade, praticamente desapareceu, porque todo o mercado era dominado pelas moageiras. E aí, com o advento de algumas doenças, como a vassoura de bruxa, que nós convivemos muito bem com ela aqui, com manejo adequado a gente consegue conviver, mas surgiu um medo do produtor. E aí, como ele ficava na mão das moageiras, ele não tinha um produto valorizado, que ele pudesse colocar na praça e dizer assim, meu produto custa tanto. Você eu estou vivendo daquilo. E você quer comprar meu produto? E as pessoas falarem, eu quero seu produto, eu também quero. Não, era assim, compra meu produto, por favor, compra aqui. Quanto que você está me pagando? Era o contrário. Então, hoje a gente quer montar essa base em Cacoal justamente para que as próximas gerações deem continuidade, como foi feito na Bahia, como está sendo feito no Pará, que é uma política muito mais sólida de desenvolvimento regional. Então, não é pela visibilidade, mas sim pela continuidade, porque o cacau é um cultivo muito rico. Para ele chegar nesse ponto de você ter clones, foi muitos anos de pesquisa. Aqui em Rondônia tem pesquisa de 20 anos para melhoria genética, para se ter clones com perfil produtivo superior, mais adaptado à nossa realidade, ao nosso clima. Então, tem uma série de clones chamada EOP, que é de Ouro Preto, que demorou 20 anos para ser pesquisada, desenvolvida, para chegar nele. Isso. E aqui nesse potinho a gente tem 5 EOPs, né? 5 clones da série EOP. E ele, no caso, nós, além de selecionar pela produtividade, nós tivemos a ajuda de outros profissionais da CEPLAC, selecionamos também pela questão aromática e de sabor. Então, nós procuramos chocolate, um cacau para chocolate. Então, para chocolate não tem que ser produtivo simplesmente. Nós também queremos produtivo para não ter que ter uma área muito grande para ter o volume necessário. Mas nós queremos um cacau que ele seja produtivo e que seja saboroso. E de alta qualidade também. Alta qualidade, como o café. Vamos voltar em 2019, rapidinho. Vamos. 2019, você falou para mim que participou de um evento fora do estado, onde até mesmo você foi surpreendida que um agricultor de Rondônia ganhou. Era Buritis? Buritis. De Buritis foi contemplado. Isso. Como que foi? Ele ganhou o quê nesse evento? Conta pra gente um pouquinho dessa história que despertou mais ainda a sua vocação no cacau. Isso. Nós já estávamos bem empenhados para o chocolate. No entanto, nós não tínhamos encontrado essas amêndoas de qualidade. Então, decidimos plantar. Para plantar, tivemos que fazer as mudas. E aí, estava naquele processo, esperando as mudas chegarem no ponto de plantio e tem um evento todos os anos no Brasil, que é o Concurso Nacional de Qualidade e Sustentabilidade de Cacau. São amêndoas de todos os estados produtores, os produtores enviam essas amostras, elas são analisadas, testadas, transformadas em chocolate e os melhores são premiados. O prêmio deste concurso, diferente do que a gente vê em outros concursos,
O que vale não é o dinheiro do prêmio. O que vale é o título. O título, ele abre uma porta de negócio direto com as chocolaterias de todo o Brasil. E para Rondônia, em 2019, quando o Mauro Taufer, meu amigo Quelé, lá de Buritis, ganhou, ele não abriu uma porta da propriedade dele para as chocolaterias. Ele abriu o estado de Rondônia. Foi isso que aconteceu em 2019. Em 2019, o Mauro Taufer, com a ajuda de outros colegas, como o Tarcísio, eles abriram Rondônia para o mercado de cacau fino. Como que ele conseguiu essa vitória? Ele já era um empreendedor, um agricultor visionário nessa qualidade? Porque hoje é igual, a gente sempre vai usar o café. O café começou, hoje existem várias vertentes do café, existe a maneira de colher o café para ter mais a qualidade, aquele cuidado do secar o café. Então, obviamente, que você está falando, a gente já vai entendendo um pouquinho que o cacau aparentemente tem esses mesmos cuidados. É uma alquimia da mesma forma que o café. Esses mesmos cuidados. Isso. Naquela época, em 2019, esse agricultor que foi campeão fora do estado, ele já tinha essa tecnologia? Acho que não tinha tudo isso. Como que ele conseguiu elevar um pouco essa qualidade desse cacau dele? Ele não elevou um pouco, não. Ele elevou muito. Talvez ele tenha assim chegado a um ponto que muitos não vão conseguir chegar, nem daqui a alguns anos. E em 2019 ele já tinha essa qualidade? Ele chegou nesse ponto. O cacau, para ele se transformar em um cacau fino, tudo inicia no pós-colheita. Então, a partir do momento que o fruto ele é cortado do pé ali, ele é colhido do pé, inicia o processo do pós-colheita. E todo o cuidado e zelo reflete no produto final. Então, a partir dali, é um cuidado com temperatura, com adicionar ar na massa de cacau que está sendo fermentada no momento certo, manter a temperatura em um determinado nível para que não forme cadeias aromáticas que não queremos. Tem todo um cuidado. E, às vezes, o produtor faz isso sem saber. Às vezes não, ele faz pela técnica, pela perícia e pelo conhecimento. Eu acredito que no caso do meu amigo Quelé, ele é viverista também, lá em Buritis. Ele faz mudas de cacau também. Ele trabalha só com mudas de cacau, ele é especializado como nós. Ele conseguiu fazer isso porque ele juntou essa questão do saber fazer naturalmente as coisas com um bom técnico do lado dele, que foi o Tarcísio. O Tarcísio tem um chocolate chamado chocolate Jamari. É um dos chocolates mais suaves e mais macios que eu já experimentei. De Rondônia. De Rondônia, ali em Ariquemes. Hoje quem toca a fábrica, o Tarcísio, já faleceu. Ele teve uma complicação decorrente de um CA, né? Faleceu pouco tempo depois do concurso, e o filho dele, que aprendeu com ele, a nora, é que tocam a fábrica, que continuam com a mesma qualidade. Então, o Tarcísio tinha todo esse conhecimento, que ele era da CEPLAC. E ele orientou. Então, ele saía lá de Ariquemes para orientar o Mauro lá em Buritis. E eles juntos, eles fizeram uma dupla perfeita ali, muito harmoniosa, e conseguiram chegar nessa qualidade surpreendente. Quando nós estávamos indo para a Bahia, é bem interessante, porque eu falo: Mauro, vamos, seu nome está entre os 10, se eu não me engano, vamos. Não vou não, tenho medo de avião. Se falar meu nome lá, você sobe lá no palco e traz aquele negócio para mim. Em cima da hora, ainda bem que conseguiram fazer ele ir, assim como o Tarcísio, que tinha assessorado ele, também foi para lá, e eles subiram no palco receber o prêmio. E eu tive a oportunidade de ver o Ale Costa, da Cacau Show, chorando quando ele pegou um desses chocolates feito com essa amêndoa, em um formato específico. Ele lembrou de como ele começou a fazer o chocolate. E ele ficou extremamente emocionado. Então, eu acho que é isso que o chocolate, o cacau faz com a gente. Ele é apaixonante. Vindo para Cacoal, de 2019, lembrando que você foi para ganhar conhecimento. Conhecimento, porque nós estávamos atrás de conhecer esse espaço do cacau
para chocolate, querendo conhecer pessoas, ir no evento, ver como é, fazer essa exploração mesmo para entender como é. Ilhéus hoje é a cidade que mais tem marcas de chocolate, B2Bar e Tree2Bar. Tree2Bar é quando o produtor produz o cacau e transforma em chocolate. E B2Bar é quando uma pessoa, que pode ser da cidade ou pode ser do campo, também compra de outro produtor amêndoa e transforma em chocolate. Com a qualidade dele, com a marca dele. A marca dele, faz a marca dele com a amêndoa de uma outra pessoa. Tá, foi aí que você voltou a se despertar? Falar assim, não, é isso que eu quero para mim. Eu já tinha tido esse encontro, mas lá ficou muito mais marcante. Foi uma emoção muito grande estar naquele concurso, e nós estávamos de Rondônia em 5 com a minha filha de 4 anos na época, contando 5 adultos e uma criança só, e eu ouvi das 2 pessoas que para mim são as que mais entendem de qualidade de cacau do Brasil, Adriana Reis e a Neide Belo, que o cacau de Rondônia era surpreendente, que não tinha nada parecido. E não tinha toda essa... Ninguém tinha visto isso antes, Cadu. Porque cacau tinha um monte, nativo, tinha as lavouras, poucas lavouras, mas tinha. Ninguém tinha essa noção. Ninguém do fabricava. Que o cacau podia chegar aonde ele está hoje, na verdade. Sim, ninguém fabricava essa amêndoa e mandava para análise para pessoas de autoconhecimento fazerem esses testes. E neste momento que essa amêndoa foi para uma mesa de teste, que é um teste super minucioso, testa desde a qualidade física, depois a questão sensorial, depois ela transformada em alimento na forma de chocolate, aí eles se surpreenderam. Ele ficou em 3º lugar, porque tem um questionário socioeconômico, ele deixou 3 questões em branco. Acredita? 3. Mas 3 questões, então a nota dele... Se ele conseguisse preencher isso daí, podia possivelmente... Aí, ó, perdão, tá vendo? É o chocolate aqui, ó. É o gengibre. Possivelmente podia ser campeão. Sim, com toda certeza foi o que foi dito para nós lá, que a nota dele em qualidade foi muito alta. A nota dele no quesito de qualidade do cacau foi muito alta. E até hoje fala-se no chocolate dele. Então, assim, para mim, aquele momento foi o momento em que se abriu uma porta para o cacau de Rondônia para fora do Brasil. E quando você já está ali envolvida com algo, você já sente aquela vontade de fazer, de parte desse processo. E você ouve de pessoas com domínio, com conhecimento, que aqui nós temos uma riqueza natural que a gente não está explorando. Você deixa o bonde passar, Cadu? Nunca. Não. Nunca. Não. Então, naquele momento, eu acho que assim, acendeu uma chama muito maior. Já tinha uma chama pequena, mas parece que foi colocado combustível ali e ela cresceu. Mas, como eu disse, eu tinha pensado em fazer chocolate B2Bar, mas não tinha amêndoa no perfil que eu queria. Até então, as amêndoas que a gente tinha encontrado eram amêndoas que eu não teria sempre uma amêndoa do produtor, eu teria que ficar procurando toda hora com um e não ia manter principalmente a qualidade final do chocolate, que é o que importa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Todo esse estudo, toda essa tecnologia, todos esses cuidados, você quer ter a sua marca de cacau? Cacau Andurá, chocolate Andurá, o nome. Já tem até nome? Tem nome. Antes de tudo, antes de acontecer qualquer coisa, a gente já tinha o nome. Andurá é uma lenda indígena, e nessa lenda indígena, ela fala que é uma árvore que nas noites de lua cheia ela se incendiava. E todos os animais, todas as pessoas, todos os seres que chegavam próximo dessa luz, que eram tocados por essa luz, eram curados. Como não gostar disso? E o chocolate, com seus inúmeros bioativos, sua energia da teobromina, da cafeína, é isso que faz. Quando a gente está triste, a gente não come chocolate para ficar alegre? E quando a gente está alegre, está feliz, a gente não presenteia com chocolate? Para agradar? Tudo na felicidade. Tudo na felicidade. Tá, então, para mim, lá. o chocolate tem muito a ver, por isso a marca. Você deve ter pesquisado já todos os chocolates produzidos no estado de Rondônia. A gente conhece, experimenta. Para você que tem a sua marca, principalmente para você chegar num gosto, chegar num patamar de alta qualidade, mesmo sendo engenheira, você vai ter
tem que ter todo esse cuidado, né? É o principal. E hoje você tem lavoura de cacau. Sim. A lavoura, viveiro, e atende a demanda também de outros produtores aqui em Cacoal. Como que está as demandas da lavoura de cacau aqui na cidade de Cacoal e região? Tudo a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Para a gente chegar no momento de hoje, a gente tem que dar uns passos para trás para entender como estava, né? Quando a gente retorna da Bahia, então já com mudas praticamente prontas, enxertadas, esperando para ser plantadas, a gente foi em novembro, em dezembro a gente retorna e faz o plantio das mudas. Aí sim, dos clones já escolhidos com perfil sensorial para chocolate fino. Começa a aparecer produtores buscando mudas também com essa característica diferenciada. Porque Rondônia até então não vendia, não tinha nenhum viveiro especializado em mudas de cacau aromático. E um produtor pede, outro produtor pede, outro, onde eu consigo haste? O nosso material veio todo da CEPLAC, foi todo autorizado pelo pessoal da CEPLAC, então a gente tem um jardim clonal que ele tem origem, né, diferente da maioria dos jardins clonais que a gente tem no Brasil, que o produtor de muda ele vai pegando uma muda ali, uma muda aqui, o nosso não. Ele vem de um centro de pesquisas, então ele é mapeado. Caramba, que interessante. Não é igual ao café? Hoje o café já tem assim, um certo mapeamento, já se sabe. Mas o cacau, como o melhoramento do cacau é muito mais demorado, porque é cruzamento de uma planta com outra, que gera um fruto que vai ser plantado. Para que possa colher, para daqui tirar 7 anos ele vai produzir, porque o seminal ele demora, em média, 7 anos, e o clonal, aí sim, é um avanço, com 2, 3 anos, inicia a produção. Então, é muito difícil você ter isso só nas propriedades rurais. A gente tem, inclusive na propriedade nós temos um híbrido, que aí a gente chama de híbrido, que nós estamos observando ele. É um amigo nosso que encontrou esse híbrido na casa de um produtor rural. Caramba, interessante. Ele é muito produtivo e ele tem características aromáticas diferentes. Então, tem 3 ou 4 propriedades hoje, né, que essa pessoa colocou para ver como ele se comporta, e a gente tem ali 80 a 90 plantas, mais ou menos, desse cacau. E foi aceita isso? É um cacau altamente produtivo. E esse, sim, é da mesma forma que o café. Sai direto da lavoura e passa a ser um clone, né? Passa a ser clonado. E é legal isso. É muito legal. Eu que trabalho com pesquisa também, isso evita o que a gente chama erodibilidade genética, que é você transformar uma região com um clone só. Então, tem países que tiveram problemas. O CCN 51 ganhou 2 anos seguidos esse prêmio de melhor cacau nacional, que é o meu amigo seu Euclides, mas ele não é um cacau do Brasil, né? Ele é um cacau... Qual que é o melhor cacau hoje no Brasil? Se eu fosse um agricultor, falasse, eu quero plantar cacau fino, qual que é a melhor? Por exemplo, o café, eu acho que hoje o café é o clonal, né? Sim, é o clonal. Mas o cacau hoje, qual que é o patamar o cacau do cacau clonal, fino? Existem vários clones de cacau. E cada um tem sua característica aromática. Então, eu tenho um clone chamado BN34, que ele é mais cítrico. Então, se eu quero um chocolate com um gostinho mais azedinho lá no final, que pega no céu da boca e lembra uma gotinha de limão, o BN34 é excelente. Se eu quiser um pouco mais doce, adocicado, eu vou buscar o SJ02. Esses dois não são do Brasil, são da Bahia. Não são de Rondônia, desculpa, são da Bahia. São clones que foram selecionados na Bahia. Aqui de Rondônia... Mas vocês, como viveiristas, vocês já têm nós temos esse material. Esse material para ser entregue, Nós temos 12 clones que a gente comercializa, 12 clones. E dos 12 clones, nós temos apenas 2 que a origem não é brasileira, que é o ET397. Ele não é brasileiro, mas ele é excelente para chocolate. E um outro que ele ganhou 2 vezes no concurso nacional, que é o CCN 51, que também não é brasileiro. No país onde surgiu o CCN 51, onde ele foi descoberto, eles tiveram um problema lá de erodibilidade genética.
eles tinham um cacau chamado cacau nacional, um cacau muito valioso por conta de aroma e sabor, mas ele era com a produtividade menor. E aí as lavouras foram substituídas pelo CCN 51, CCN 10, alguns outros com produtividade maior, ao ponto do governo ter que fazer um resgate dessas plantas regionais, e é o que é chamado cacau nacional, que hoje é muito bem avaliado lá, porque os clonais tomaram conta, se perdeu essa cadeia genética. E com o tempo isso é prejudicial para a região. Então, eu sempre falo para o produtor, vai plantar 1.000 plantas, planta 250, 300, 400 de uma no máximo, um pouco de outra, não só de um. Ter só um tipo de cacau te limita muito. Você só tem um produto para oferecer. Se o mercado passar a não gostar desse teu produto... Você perdeu sua lavoura. Você perde uma fatia do mercado. Você fica na mão de outra fatia. Então, não é interessante. Hoje o seu viveiro conta qual a capacidade do seu viveiro de mudas? Nós estamos mudando de sistema de produção da convencional por enxertia para enraizada. Então, nós vamos quadriplicar a capacidade. Daí nós vamos passar de 200.000 plantas. 200.000 plantas? Nós vamos passar disso. E já tem esse giro dessa quantidade de mudas? De mudas? O grande segredo hoje para aumentar a produção do cacau é diminuir o custo da muda. E é isso que a gente está buscando, Cadu. É trazer uma nova tecnologia de produção de muda, que seja uma muda produzida mais rápida, que tenha um menor custo para mim, que eu possa repassar esse menor custo para o produtor. Hoje, uma muda de cacau clonal por enxertia, ela está na faixa de R$ 8 a R$ 9,00, dependendo do viveiro. Eu comercializo a R$ 9,00. Porque a nossa muda ela não tem 7 meses. A nossa muda sai com, no mínimo, 9 meses. Então, são 9 meses para produzir uma muda. Em um ano, eu só consigo produzir um ciclo de mudas. Já com a muda enraizada, ela sai com a mesma qualidade clonal, é um clone da mesma forma, só que ela sai com 5 meses. Eu consigo fazer um giro maior, uma produção maior, e dessa forma eu consigo repassar para o produtor esse custo menor meu. E isso aumenta o interesse do produtor em plantar cacau. A procura é muito grande? É muito grande. Se tornou muito grande, né? Nós estamos no mês de fevereiro. Hoje é dia... Tá aí. Hoje é 20. 20. E nós estamos com a agenda para o próximo ano fechado. De já muda fechado. Quase 200 ou pouco mais de 200.000 mudas. Mudando de sistema. Então, essa de mudança de sistema eu ainda não fechei. Mas da convencional, que seria 60.000 plantas, nós não temos mais agenda. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o Procacau. Então, daí quando você fala assim, como é que estamos, né? Lá em 2019, quando a gente retorna, 2020, eu vejo que eu sozinha não vou conseguir andar muito longe, porque... Imagina só, eu ter que explicar para cada pessoa que vai comprar cacau o que é um cacau de alto teor. Cacau não, um chocolate de alto teor. Para cada pessoa que eu for vender uma barra, um bombom, eu ter que explicar o que é isso. Então, a melhor forma de você potencializar isso é quando você trabalha um grupo de pessoas. E aí, meu passado me condena, literalmente, né? Trabalhar com política pública faz você entender que existem N saídas para você melhorar a qualidade do produtor rural. E aqui os produtores não estavam organizados ao ponto de conseguir acessar essas políticas públicas. Aí é onde você entra. E aí eu tenho um despertar um dia com uma publicação em um grupo do... Eu digo que foi Deus, porque me colocaram num grupo que era só para conselheiros e eu não era conselheira do Conselho Municipal de Agricultura. Eu entro nesse grupo, alguém me colocou por engano, foi colocar outra Sandra e puxou o meu nome. E aí eu estou lá e o vereador Romeu posta uma visita que ele fez numa propriedade. Quando ele posta aquilo lá, eu de imediato não conhecia Romeu, ele estava no início
Do seu mandato? Do mandato dele. Tinha ouvido falar do Romeu, porque uma colega tinha contato com ele, porque ela era esportista. E aí eu fui direto no WhatsApp dele. Olha, desculpa mandar essa mensagem, não conheço o senhor, mas o senhor postou sobre Cacau e eu gostaria de conversar sobre Cacau com o senhor. Pensei assim, esse homem vai me chamar de louca. O que ele vai pensar? Mudei minha foto do perfil, coloquei uma foto mais séria, né, no perfil. Falei, pelo menos, né, quando ele olhar essa foto, ele vai falar assim, vamos lá, né? Vai que tem alguma coisa interessante essa menininha aí para falar, né? Vamos lá. E aí ele falou assim, vem aqui no meu gabinete, super solícito, me atendeu muito bem. E aí eu derramei na mesa dele as necessidades da cacauicultura do município. Literalmente. Eu joguei que ele não conseguia processar 5% do que eu falei. Que estava desorganizado, que os produtores estavam desmotivados, que tinha tido uma TAG, né, que é a Assistência Técnica Gerencial do Senar para Cacoal, que não foi preenchida porque a pessoa não encontrou 15 a 20 produtores, mas eu sabia que tinha esses produtores. Nós tínhamos que organizar esses produtores. Aí o Romeu olhou para mim e falou assim, bom, eu não sei nem como te ajudar, porque eu não entendo nada de agricultura. Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Já te deu uma esperança. Deu uma esperança. E aí foi uma reunião, 2, 3, chamou a Emater, chamou o sindicato, e nisso ele tinha uma agenda em Porto Velho. E nessa agenda que ele tinha em Porto Velho, era numa semana que estava acontecendo a nível estadual 2 importantes políticas públicas, e Cacoal estava de fora. Que uma era a IG do cacau, Identidade Geográfica, no nosso caso, Denominação de Origem, Cacau Rondônia. E até então, se eu não me engano, eram 20 municípios que estavam inclusos, não era o estado inteiro. E Cacoal não estava. E eu falei assim, mas como pode? Cacoal vem de cacau e não está incluso. E eu batia o pé junto com esse pessoal que eu conhecia, que nós tínhamos que ser incluídos nisso, mas não estávamos, mas não adiantava. Ninguém queria Cacoal. E ele com essa agenda subindo para Porto Velho. E outra era a Rota do Cacau que estava sendo consolidada. Caramba! E nós também não estávamos incluídos na Rota do Cacau. E eu estava em um evento virtual por conta da pandemia, que era da Amacro, que é a região Acre, Amazonas e Rondônia, da tríplice fronteira entre esses estados. E lá falando da Rota do Cacau, e eu estava intermediando ali numa sala, um evento virtual, com a pessoa do Ministério do Desenvolvimento Regional, e ele, em off, me falou assim, não, se a sua cidade disser que vocês querem entrar na Rota do Cacau, vocês têm que entrar. E a gente pedindo para entrar, e eles falando, não é bem assim, só tais municípios vão entrar. E aquela puxação de corda por conta do recurso disponível. E nós estávamos de fora. E aí o Romeu subiu nessa agenda. Aí já preparamos alguns ofícios. Vocês entraram em contato, os ofícios começou a rodar. Começou a rodar, e aí ele subiu, foi para o gabinete do secretário, fez uma intervenção lá, explicou, juntou com o deputado. Na época a gente só tinha o Cirone como deputado. O Cirone foi junto, deu apoio. Então, assim, a gente começa a ver que a gente tem agentes dentro do nosso município com vontade de buscar as coisas. Só que eles não sabem onde está. E eu tinha esse conhecimento, por que não contribuir? Só que quando ele volta, nós estamos desorganizados. Quem que é a gente aqui? Eu sou a Sandra, ele é o Romeu. Aí ele falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. Juntou todo mundo na CDL, chamou lideranças e fundamos o Movimento Pro Cacau. Ele coordenador executivo e eu coordenadora técnica. Hoje o Pro Cacau tem quantos produtores? Hoje, eu acredito que nós já temos, assim, de uma forma ou de outra, nós já, de 15, 20 produtores que a gente tinha lá no início mapeado, já são mais de 100.
Mais de 100. Eu acredito que sim. E cada vez crescendo mais. Sim, agora com a distribuição de mudas da prefeitura, nós teremos mais 42 famílias. Falando em mudas da prefeitura, chegou até a nossa redação, Sandra, que algumas mudas do seu viveiro que vocês entregaram, elas estão morrendo. Sim. E com isso gera toda uma Conversa. Vamos usar... Posso usar esse termo fake news de toda essa história? Não, fake news em parte. Realmente elas estão morrendo. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, Era até para previsto... essas pessoas que compraram essas mudas e acabou morrendo as mudas. Não são compradas, na verdade é uma licitação pública. O certame ele ocorreu em março do ano passado, é um recurso do deputado Cirone, ele colocou no ano anterior, né, em conta, e aí o certame ocorreu no mês de março. De março para cá... Março de 2023. Isso, nós estamos em fevereiro, vai fazer um ano. De março para cá, eu assinei o contrato que eu ganhei. Foram 3 viveiros. O nosso apresentou a documentação correta e o preço compatível com o que era exigido. E nós conseguimos permanecer na licitação. De março para cá, o processo não fluiu. Mas, por força de contrato, eu tinha que ter as mudas à disposição para entrega. E as mudas, elas crescem, correto? Planta, faz fotossíntese. E nós alimentamos muito bem nossas plantas. Eu digo isso assim com... eu poderia ter deixado elas ficarem mais raquíticas, sistema radicular menos volumoso, menos área foliar. Poderia ter feito N intervenções, mas eu não queria fazer um atraso genético, que essas mudas mudassem seu comportamento genético, porque é isso que acontece. A muda passa a receber menos nutriente, ela se acostuma com menos nutriente, ela se torna menos produtiva. Então, a gente manteve a adubação top que a gente faz, manteve água nela, tudo. Manejo de primeira qualidade que a gente faz, é tudo tecnicamente calculado. E permanecemos com elas até o momento que foi solicitado. Obviamente que é grande. Cresceu. Nós descartamos as mudas que estão fora do padrão, mas algumas ainda elas acabam estando aptas. Dentro do contrato, todas as nossas mudas poderiam ser entregues, mas eu não tenho interesse de entregar uma muda que vai ser perdida pelo produtor e o produtor não vai querer permanecer na cacauicultura. Desde o início, o que eu estou falando aqui com você, Cadu? Qualidade, né? Qualidade. Então, isso não condiz com o que a gente quer entregar, mas nós somos obrigados a entregar. Então, de abril, foi em março, em abril a gente percebeu que não ia fluir, a gente começou com estratégias para minimizar os danos. Então, começamos a estudar, fazer revisão bibliográfica a respeito. Eu gosto de ler muito artigo técnico, fazer muita revisão. Conseguimos entender que uma muda, que ela fica mais tempo no viveiro, é uma muda mais forte, é uma muda de melhor qualidade, é uma muda que produz antes, quando ela vai para campo. E começamos a testar isso. Nessa época, a nossa lavoura estava com 2 anos, então eu tinha algumas mudas de replante da lavoura, que eram umas mudas, a lavoura estava com 2 anos, então essas mudas tinham cerca de 1 ano e meio a 1 ano e 8 meses. Eu entrei em contato com o Instituto Federal de Rondônia aqui de Cacoal, campus de Cacoal, e nós fizemos o plantio de mudas com quase 2 anos de idade lá, para eles fazerem um manejo, como se fosse o produtor fazendo um manejo. Fizemos a orientação de plantio e essas mudas foram plantadas em abril do ano passado, abril para maio, quando a gente conseguiu instalar lá, e elas estão frutificando já. Já estão dando fruto? Em menos de 1 ano. São mudas que elas já foram com os tecidos produtivos já definidos. Elas já estavam ali com todo o seu potencial produtivo. Vou fazer uma analogia com a vaca leiteira.
Se você pega uma vaca Jersey e coloca ela no sol e não dá comida para ela, ela não vai produzir aquilo. Normal. Claro. Ela tem genética. A nossa muda tem genética, ela chega uma muda boa para o produtor, só que ele tem que dar as condições para ela produzir. Eu entendo que dentro de um centro de pesquisa como é o IFRO, que tem pessoas ali fazendo esse trabalho, que estão lá para molhar, adubar, cuidar, não vai ser igual no produtor que tem N outras situações para fazer. Então, a gente desenvolveu um protocolo dessa muda e nós entendemos que vai ter uma perda, sim, e essas mudas vão ser repostas para esses primeiros produtores que receberam mudas e que perderam. Então, ontem fez 30 dias da primeira entrega. A gente faz monitoramento com esses produtores, mas assim, o produtor foi lá, pegou a muda, antes dele sair, a gente atende ele muito bem, a gente é muito cordial. Passa as orientações, como tem que ser feito, obviamente. Entre as estratégias, Cadu, uma foi nós fizemos uma sugestão ao Conselho de Agricultura para que o Conselho Municipal colocasse no edital de seleção do produtor que ele tivesse que fazer um curso preparatório. Nesse curso, o IFRO organizou, mas eu estive junto com o professor Marcilei ali, chamamos técnicos de 7 instituições para dar o curso. O produtor ficou 8 horas dentro do IFRO. E nesse período aí, 8 horas com almoço, né? Teve várias palestras e práticas de campo lá nessa área, justamente para o produtor entender o passo a passo do processo. Foi outra estratégia que a gente viu que daria certo. Mas aí o produtor sai de lá, então a gente fala para ele quando ele está saindo assim, olha, seu José, o senhor está levando as mudas, seu Cadu, e qualquer coisa que acontecer com a muda do senhor, o senhor entra em contato com a gente. Não é que eu quero abafar qualquer problema, não, ele vai entrar em contato comigo e eu vou tranquilizá-lo. É isso o meu papel. O meu papel é de ajudar a desenvolver a cacauicultura. Então, eu vou tranquilizar. Mas tem alguns produtores que, por traumas passados, talvez, algumas coisas, preferem procurar outros meios de comunicação e não vieram até a gente. Então, hoje eu sei de 2 produtores, a gente entregou nesse primeiro lote para 8 produtores, eu sei de 2 que... Algumas mudas morreram. Todos têm perdas, Cadu. Eu, quando fui plantar, eu tive perda. É natural. Mas tem pessoas que se perder uma, já cria uma... Sim, mas tem produtores que perderam 60%. Ok, nós vamos repor, não tem problema. Se perder... Todos esses agricultores que pegaram as mudas de vocês, que porventura vieram morrer algumas mudas... Vão ser repostas. O viveiro vai repor todas as mudas. Nós vamos repor as mudas. É claro que eu até questionei assim, algumas coisas, estamos tentando entrar em um... Eu não precisaria fazer isso, Cadu. Em momento nenhum, em contrato, está dizendo que eu tenho que fazer isso. Mas eu não dormiria bem. Não tem a ver com o meu perfil. Então, nós vamos fazer isso. O ônus disso vai ficar conosco. E depois que essas mudas estiverem já instaladas, todo mundo satisfeito, aí então a gente vai mandar para pagamento essas notas para compensação financeira. Só então. Antes disso, ninguém pode ficar, todo vereador que quiser ir ver, pode gravar, pode filmar, mas depois, quando tiver tudo ok, volta, grava, filma e fala do trabalho que a gente Será fez que eles também. Vão fazer isso? Depois voltar a filmar? Fiquei sabendo que já foi levantado na Câmara essa situação aí, que agora se vão depois, eu não sei, né? Eu espero assim, da mesma forma como eu tenho as minhas virtudes, que eles tenham as deles e que se vier a fazer isso, da mesma forma que fala quando morre, fala quando brota, né? Mas o interessante é que você aqui, você falou, está falando para a gente, para o estado de Rondônia inteiro, e a gente é conhecedor disso, que toda lavoura tem uma perca. A perda de cacau é 20% normalmente no plantio. Isso normalmente. Isso, mas plantado. Se chegou a vir a ter essa perca de algumas mudas, o viveiro vai sanar todo esse prejuízo, porque, igual você falou, você quer ver a lavoura crescer, você quer ver o cacau Eu quero produtores produzir. parceiros, eu quero produtores parceiros. Eu não quero produtores
que digam que aquela muda veio de outro lugar, ou que tenham vergonha de dizer porque teve um escândalo, qualquer coisa assim. Não, a gente, desde abril, foi em março o processo de licitação, em abril a gente já começou a pensar no que seria feito. Hoje, a gente era para estar retirando mudas para fazer entrega amanhã. Eu liguei para a cooperativa que ia receber as mudas e falei, não vamos entregar porque choveu muito e para retirar essas mudas eu vou danificar elas. Nós temos todo um cuidado. O cacau, para nós, é propósito de vida. O cacau, para nós, não é moeda comercial. Eu entrei na área de viveiro porque não tinha ninguém oferecendo isso que os produtores estavam procurando e o município precisava. Estavam, até então, comercializando mudas comuns. E eu vi que tem um nicho de mercado muito específico, que é muda com diferencial. Então, é nisso que eu entrei. Talvez um dia eu deixe de ser viveirista e fique só com chocolate. Eu ia ficar bem satisfeita se isso acontecesse logo. A pergunta é, como você falou, tem todo um propósito, todo um trabalho. Em quanto tempo nós vamos poder degustar nas prateleiras, no comércio de cacau, esse delicioso chocolate produzido por você, Sandra, e por toda a sua família? A amêndoa do Cacau Andurá, amêndoa ali da nossa propriedade, que chama Cacau Andurá, a Jaqueline da Scarlett já está com um lote dela para produção. Então, assim, o chocolate com amêndoa nossa, que é uma amêndoa especial, uma amêndoa diferenciada, já vai ter um lote circulando através da marca da Jaqueline, né, que é a Scarlett Chocolates. Quando? Ela deve fazer agora para Páscoa. Provavelmente vão ser os ovos de Páscoa. Quero convidar você, depois que tiver esse lote pronto, para que você possa voltar aqui no CacauCast, mostrar para a gente o seu produto e falar do outro processo. Que esse processo é desde o cultivo até a colheita. Isso. Aí vamos falar da produção e sentir o gosto desse chocolate maravilhoso de alta qualidade. Ou melhor, chocolate fino. Chocolate fino. É chocolate de alto teor de cacau. Sandra, para a gente fechar, já se passaram 1 hora. Sério, Cadu? 1 hora com esse bate-papo gostoso. Ah! Amei. Vou comer uma coisinha. Agora não vou engasgar. Peguei um gengibre, você acertou. Muito gostoso. O Marco está se acabando de dar risada lá, porque eu acabei me engasgando aqui. Eu queria que você falasse, olhasse para essa câmera. Eu poderia dizer, ou perguntar para você, falar para as pessoas, para os produtores que tiveram a perca. Mas eu não vou fazer isso, porque você já explicou. Que todas as mudas, elas serão repostas através do seu viveiro. Isso. Agora eu quero que você fale naquela câmera para as pessoas que têm vontade de cultivar o cacau, ou por alguma forma ou outra forma tem medo. Às vezes acha, eu vou plantar cacau para quem não tem saída. Eu prefiro plantar café porque o preço é maior. Queria que você falasse uma palavra de incentivo para essas pessoas que querem produzir o cacau, às vezes têm medo de produzir o cacau. O que é produzir o cacau? Resumindo, qual a vantagem de você ser um produtor de cacau hoje? Olha, produtor que está interessado principalmente em melhorar a renda da família, de agregar a família às atividades rurais. O cacau é uma ótima opção. Primeiro porque o cacau é um cultivo que ele integra muitos filhos e a esposa. Começa por aí. Uma outra situação, o cacau, ele, quando bem processado, feito todo esse cuidado pós-colheita, ele sai de uma amêndoa de R$ 28,00 para 45, 50, e se você transformar o cacau em nibs, já vai passar para R$ 100,00 o quilo. Então, é um produto de alto valor agregado, simples, que você pode ter esse processamento dentro da sua propriedade. E, além disso, eu espero que vocês tenham sentido um pouquinho do amor que eu tenho ao cultivo do cacau, porque é uma cultura apaixonante. Tem produtores que trabalham com cacau desde a década de 80, quando vieram para o estado de Rondônia. E eles nunca deixaram de ter sua lavoura de cacau, mesmo que menor, porque é um cultivo muito especial. Você vê a transformação de um
fruto em um alimento, num alimento de alto valor agregado. Então, a cultura do cacau ela é muito prazerosa, ela dá uma excelente rentabilidade e ela inclui toda a família no processamento. Que maravilha. E assim, a gente termina o nosso CacauCast de hoje. Eu não vou perder essa oportunidade de terminar a nossa conversa de hoje degustando esse fino chocolate, né? E convidar você para acompanhar a gente em todas as redes sociais, em todas as plataformas sociais. Você pode entrar lá, CacauCast, e pode acompanhar essa entrevista maravilhosa e tantas outras entrevistas que nós já fizemos e que nós vamos fazer daqui para frente. Estamos ao vivo em 18 sites do estado de Rondônia também. Obrigado pela sua audiência e o nosso encontro está marcado na próxima terça-feira, às 19h30, com mais um ou uma ilustre convidado, né, ou convidada que passará aqui com a gente para brilhantar o nosso canal, que é o CacauCast. Lembrando que para a gente fechar agora, eu vou deixar o VT da audiência Fashion Modas da promoção de liquidação de fevereiro, a maior promoção de cacau. Até na próxima terça e até lá. As aulas estão prestes a começar e a audiência Fashion Modas, pensando em você, preparou a maior promoção volta às aulas de todos os tempos. São várias mochilas escolares femininas e também várias mochilas escolares masculinas para várias idades, com preço exclusivo e 20% de desconto na sua compra à vista. E mais, são calças masculinas e femininas com o melhor preço da cidade. Para você voltar às aulas em grande estilo, tem tênis também com o melhor preço da cidade. Volta às aulas exclusivo é aqui, na audiência Fashion Modas, a queridinha do bairro Teixeirão.